Fala galera, tudo beleza? Ficou uma questão aí pra gente resolver de áreas, né? Já tem um tempinho que ela ficou aí e vamos resolver ela aqui. Vamos dar uma olhada no enunciado e resolver essa questão bem rapidinho, coisa simples aqui. Olha o que a gente tem, galera. Um triângulo ABC, certo? E ele está dividido aqui, né? Traçaram sevianas, certo? Lembra o que é seviana, né? Uma reta que sai de um vértice e toca ao lado oposto no triângulo, certo? Com determinadas propriedades aqui. Então, o que a gente tem? Que cortou esse lado de tal forma que esse segmento é metade desse, certo? Então, BP metade de PC, CN metade de AN e AM metade de BM, beleza? E aí, com isso, a gente acaba montando um triângulozinho aqui, né? Aparece um triângulo XYZ, certo? E a gente quer a área desse triângulo aqui em relação ao triângulo ABC, beleza? Tranquilo? Então vamos ver a resolução aqui, galera. Qual que é a ideia, né? Qual que é a ideia dessa resolução? E claro, isso aqui vai ficar gravado no IGTV para vocês, beleza? Qual que é a ideia dessa resolução aqui, galera? O que a gente tem? Essa figura, né, essas propriedades, elas são bem simétricas, né? Se você der uma olhada, a gente tem uma simetria nessas sevianas aqui, né? Eu tracei essa seviana de tal forma que esse lado seja dividido numa proporção de 1 para 2. No outro lado a mesma coisa, certo? De 1 para 2. E aqui, por último, de 1 para 2 de novo, certo? Então, o que a gente tem aqui, galera? Uma ideia, lógico, existem várias formas, né? Existem várias formas da gente resolver essa questão. Então, assim, uma ideia interessante é a gente fazer o seguinte. Se liga aqui, galera. Olha o que deve acontecer aqui. A gente tem alguma relação interessante entre esses segmentos aqui. Opa, entrou até meu ex-aluno aí, Toyama. Beleza, Toyama? Vamos lá, galera. Olha o que a gente tem para resolver nessa questão aqui. Como a gente tem triângulos e retas, né, cortando triângulos, dá uma olhada no triângulo ABP, certo? Nesse triângulo ABP, esse segmento aqui, MXYC, certo? Vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Ó, MXYC, certo? Esse segmento aqui, ele corta o triângulo sem passar em nenhum vértice desse triângulo ABP, certo? Triângulo ABP. A gente tem esse segmento aqui e esse segmento, ele define o quê? Ele define segmentos, no caso AM e MB, com relação ao lado AB, define um segmento AX e outro segmento XP com relação ao lado AP, e com relação ao lado BP, ele define outros dois segmentos que a gente pode encarar como sendo BC e PC. Esses caras aqui, o que acontece? A gente usa o teorema de Menelau, certo? Então, com uma reta transversal a um triângulo, a gente consegue usar o teorema de Menelau usando os segmentos que foram determinados nos lados do triângulo, certo? E no prolongamento de um dos lados aqui, beleza? Lógico, galera, aqui é o caso particular, né? O caso que mais aparece de teorema de Menelau, que é quando você tem um segmento cortando de fato dois lados. Mas, se eu tivesse um segmento aqui fora, por exemplo, cortando os prolongamentos dos lados do triângulo, também vale o teorema de Menelau, beleza? Então vamos lá, vamos entrar aqui nessa questão e ver como que a gente vai resolver ela. O que eu fiz aqui? Qual que foi a ideia da minha resolução? E, lógico, existem várias outras também, galera. Essa resolução, o que a gente vai fazer? Eu vou determinar esses segmentos aqui, ó, AX. Deixa eu dar uma segurada aqui. Pronto. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou determinar as proporções entre AX e AP, a proporção entre CY e CM, BZ e BN. Para que eu vou fazer isso? Porque descobrindo essas proporções, galera, a gente consegue relacionar as áreas desses triângulos. Então vamos lá, vamos começar aqui com o triângulo ABP,
Então, peguei o triângulo ABP e peguei a transversal MC, que era aquela transversal que a gente estava conversando, com pontos M, X e C, beleza? Aplicando o teorema de Menelau nesse triângulo ABP, olha o que a gente vai ter, galera. Com essa transversal MC, a gente tem o seguinte. Eu usei os vértices aqui M, os pontos M, o ponto X e o ponto C. Então, montei aqui naquele esquema do Menelau M, X e C, beleza? E os vértices do triângulo, de forma que a gente tenha os segmentos determinados por essa transversal no triângulo ABP. Então, o que a gente vai ter aqui? BM sobre AM vezes ponto X, AX sobre PX vezes ponto C. Quem que vai ser aqui? Vai ser PC sobre BC. Beleza, galera? Certo? Então, a gente vai ter essa expressão aqui para o teorema de Menelau. Isso tudo, né, esse produto aqui igual a 1. Tranquilo? E aí, do enunciado, a gente tem essas propriedades aqui, né, galera? Ó, BM é o dobro de AM. Então, BM é o dobro de AM, isso. BM é o dobro de AM. E a gente ainda tem aqui, ó, 3PC é igual a 2BC. Olha só, 3 vezes 2A, 3PC igual a 2BC. 3 vezes 2A é igual a 2 vezes 3A. Beleza, galera? Então, substituindo esses valores que a gente tem aqui, olha o que a gente vai ficar. 2 na primeira fração, BM sobre AM, que é justamente 2C sobre C. Então, 2 vezes AX sobre PX, vezes 2 terços, certo? Ó, PC mede 2A e BC mede 3A, beleza? Então, vai ficar 2 terços. E aí, a gente obtém uma proporção para AX sobre PX, beleza? Com essa proporção de AX sobre PX, galera, a gente já consegue relacionar a área do AXC com a área do PXC, beleza? Mas eu não quero relacionar essas áreas aqui, eu quero relacionar a área do AXC com a área do APC, de todo esse triângulo aqui. Como que eu posso fazer isso usando a proporção que a gente acabou de encontrar? Simplesmente usando, galera, propriedade de proporção. Eu particularmente gosto muito disso aqui, galera. Olha só o que a gente tem. Ó. Eu tenho AX sobre PX é igual a 3/4, certo? Beleza. Só que eu posso trabalhar numerador e denominador aqui de forma que a gente obtenha uma fração mais interessante para a gente. Como eu quero relacionar AX com AP, eu gostaria muito de ter uma fração de AX sobre AP. Só que eu tenho uma fração de AX sobre PX. Mas AX com PX dá justamente o segmento que eu quero trabalhar, que é o segmento AP. Então, galera, lógico, você não precisa fazer isso direto, mas fazer direto ganha muito tempo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou manter o numerador, certo? Então, mantive AX e o 3 do lado direito. E no denominador, eu vou somar o numerador. Então, eu fiz AX sobre AX mais PX é igual a 3 sobre 3 mais 4. Beleza? E aí, com isso, a gente obtém a expressão do AX sobre o AP igual a 3 sétimos. Tranquilo, galera? Beleza? E agora, o que eu vou trabalhar? De forma bem semelhante, a gente vai aplicar o teorema de Menelau agora no triângulo AMC. Olha onde está esse triângulo aqui. Ó. Eu vou trabalhar agora o teorema de Menelau no triângulo AMC. E agora a gente tem uma transversal, não é AP, galera. AP não é uma transversal porque ela passa em cima desse vértice aqui. A transversal que a gente vai trabalhar é a transversal BN. Isso aqui corta aqui o lado AC e o lado MC nos pontos N e Y, respectivamente. Beleza? Então, olha o que a gente vai ter aqui, galera. Usando essa transversal BN ou B, né? E os pontos N, Y e B. A gente monta de novo o teorema de Menelau usando os pontos N, Y e B, beleza? Depois a gente pode fazer um vídeo mostrando como que eu chego nessa expressão aqui. Tem um esquema muito simples para você chegar nessa expressão sem ficar com dúvida ali.
beleza? Então, eu garanti aqui, primeiro, os pontos da transversal, ponto N, ponto Y, ponto B. E depois eu monto os vértices do triângulo que se conectam a esses pontos da transversal, beleza? Notem que aqui eu tenho A aqui em cima, C aqui embaixo. Depois o C sobe, o M embaixo. O M sobe, o A embaixo, porque o A está em cima na primeira fração, beleza? A gente monta um vídeo depois sobre isso. Isso igual a 1. E aqui, galera, notem que o que eu obtive aqui em cima, ó, olha essa expressão que a gente teve aqui, né? Então, BM é 2CM, BM é igual a 2AM, aqui tá errado, e 3PC igual a 2BC, beleza? Olha só o que a gente vai ter aqui nessa expressão. Praticamente a mesma relação, galera. Ó. AN igual a 2CN e 3MB igual a 2AB. Substituindo tudo isso aqui nessa expressão, olha o que a gente obteve. Concorda que é bem parecido com o que teve aqui em cima? Ó? AX sobre PX igual a 3 quartos. A gente tem CY sobre MY igual a 3 quartos. Fazendo, de novo, propriedade de proporção, eu tenho agora o CY, esse segmentozinho aqui, sobre o CM, que é essa seviana do triângulo original, beleza? CY sobre CM igual a 3 sétimos. Exatamente a mesma relação que a gente obteve para o AX sobre AP. Analogamente, galera, como a gente tem toda essa simetria na figura, a gente vai ter que BZ sobre BN igual a 3 sétimos também. Então, vamos voltar aqui na figura. Olha o que a gente tem, galera. AX sobre AP é 3 sétimos. BZ sobre BN é igual a 3 sétimos. E CY sobre CM é igual a 3 sétimos. O que eu vou fazer agora, galera? Olha só o que a gente tem. Concorda que eu consigo relacionar a área de ABP com a área do APC? Por causa, justamente, desse segmento A e o segmento 2A que a gente tem aqui? Concorda com isso? Então, se a gente trabalhar com esses segmentos, a gente consegue montar a relação de área. Como que eu vou montar essa relação de área? Vai ficar A sobre 2 ao quadrado? Negativo, galera. Não vai ficar isso ao quadrado. Por quê? As alturas dos triângulos ABP e do triângulo APC são as mesmas, certo? Eles têm a mesma altura. Se eles têm a mesma altura, usando lá a fórmula simples da área do triângulo, base vezes altura sobre 2, sobre base vezes altura sobre 2, a altura vai cortar na hora. Cortou a altura, vai ficar simplesmente a relação entre as bases. Isso aqui é extremamente importante que vocês saibam, galera. Beleza? Então, vamos relacionar as áreas agora para a gente poder usar as proporções que a gente calculou. Então, primeiro, eu vou assumir que a área do triângulo ABC é S. Beleza? Eu vou chamar ela de S porque a gente quer achar qual é a razão entre a área do triângulo central ali, XYZ, com a área do triângulo original ABC. Então, utilizando proporções de área, galera, olha o que a gente tem. A área do triângulo ABP sobre a área do triângulo ABC, como a gente falou, né? O ABP, o APC, APC e o ABC, todos eles têm a mesma altura, certo? Todos eles têm a mesma altura, que seria uma perpendicular passando por A aqui, por exemplo, certo? Então, se eles têm a mesma altura, a gente consegue relacionar a área simplesmente usando as bases, beleza? Então, vamos lá. Eu vou relacionar a área do ABP com a área do ABC. Logo, eu tenho base BP sobre base BC, certo? Só que isso aqui, galera, a gente consegue relacionar muito fácil. Por quê? Eu tenho que BP mede A e BC mede 3A. Então, BP sobre BC vai ser simplesmente 1/3. Tranquilo? Então, vamos lá. BP sobre BC é 1/3. Eu chamei a área do ABC de S. Então, a área do ABP vai ser simplesmente S sobre 3. Só que o ABP com o APC vai dar a área do ABC completa. Certo, galera? Então, eu tenho, se a ABP é 1/3, APC é 2/3. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Então, eu tenho 1/3 para o triângulozinho ABP e 2/3 para o triângulo APC.
Por que que eu quis calcular essa área do APC, galera? Porque eu tenho, das proporções que a gente encontrou aqui, olha só, eu tenho a relação aqui, ó, entre AX e AP. Eu tenho a relação, então, entre AX e AP. Concorda que AX pode ser encarado como, né, é um lado do triângulo AXC e o AP é um lado do triângulo APC. E olha só o que que a gente tem, galera. Se a gente girar esse cara aqui, ó, olha o que que eu vou ter. AX vezes a altura do triângulo AXC com relação a esse segmento AX vai ser a área do AXC, beleza? AP vezes a altura relativa, né, a altura do triângulo ABC relativa ao lado AP vai ser também agora a área do triângulo APC. Concorda que a altura do triângulo AXC e a altura do triângulo APC é a mesma, certo? Eles têm as mesmas alturas com relação ao segmento AP, certo, galera? Então, se eu prolongar esse cara aqui, eu vou ter uma altura, né? Seria uma altura externa aqui. Essa altura é a altura tanto do triângulo APC quanto do triângulo AXC. Tranquilo? Beleza? Então, vamos seguir. O que que eu vou fazer, galera? Relacionando, então, né, no triângulo APC, a área do AXC com a área do APC, isso vai ser simplesmente, né, base vezes altura sobre 2 sobre base vezes altura sobre 2. A gente acabou de ver que as alturas vão ser as mesmas com relação a essas bases aqui, ó. Então, a base é AX sobre a base AP. Simplesmente porque a altura sobre 2 vai cortar com a altura sobre 2. E aí a gente tem exatamente a fração que a gente obteve ali em cima, galera. AX, cadê? AX sobre AP igual a 3 sétimos. Então, olhando aqui, a gente vai ter que AX sobre AP igual a 3 sétimos, que é justamente a relação entre as áreas de AXC e APC. Substituindo a área do APC, que eu já tenho aqui em função de S, joga ela lá para o lado direito, multiplicando, a gente vai ter então que a área do AXC é 2S sobre 7. Tranquilo, galera? Beleza? Olha o que que a gente vai ter aqui, galera. Voltando aqui na figura. Então, a gente tem, ó, que a área do ABP é 1/3 da área total e a área do APC é 2/3 da área total. Se eu tivesse analisando agora com relação ao lado AC, concorda que eu tenho a mesma relação, galera? Olha aqui, a área do BCN está para B, assim como a área do ABN está para 2B. Então, a gente vai ter que a área do BCN é 1/3 da área do triângulo ABC e a área do ABN é 2/3 da área do triângulo ABC. Beleza? Então, com isso, galera, analogamente, né, olhando agora para o lado AB, a gente tem a mesma relação, galera, porque aqui mede C e aqui mede 2C. C é 1/3 de AB e 2C é 2/3 de AB. Então, fazendo novamente, a área do triângulo AMC é 1/3 da área do triângulo ABC e a área do triângulo BCM é 2/3 da área do triângulo ABC. Tranquilo, galera? Então, aquilo que a gente acabou de provar para o triângulo ABP e triângulo APC, a gente encontrou a relação dessas áreas com a área do triângulo ABC completa, certo? E o que a gente tem agora é a área do AXC em função da área S, que é a área do triângulo ABC. Então, vamos voltar lá, galera. Olha o que a gente encontrou. A área do AXC vai ser 2S sobre 7. Tranquilo? E aí, analogamente, galera, a gente acabou de ver, né, que essas relações, a gente viu aqui que a relação do ABP com ABC, que é igual a 1/3 da área do ABC, e o APC é 2/3 da área do ABC, a gente viu que isso vai valer para os outros triângulos que a gente tem lá. Então, usando essa mesma relação, né, essa simetria que a gente tem aqui, a gente tem então que as áreas dos triângulos AXC, BZA e CYB é 2S sobre 7. Vamos voltar para ver quem são esses caras aqui, galera. Olha o que a gente acabou de afirmar.
que a área do AXC, que a gente encontrou ali, a gente acabou de demonstrar ela, essa área aqui é 2S sobre 7. Analogamente, a área do BYC também vai ser 2S sobre 7. Tá duvidando? Faz lá, galera. Faz lá na mão. A gente já demonstrou, né, usando a proporção do AX pelo AP, que a gente consegue relacionar essas áreas aqui em função do S. Para você fazer a mesma coisa agora usando, né, para usar a relação entre BZ e BN, simplesmente você vai ter que usar agora esse outro triângulo que a gente tem aqui, né? A gente usou, no caso, ABP e APC. A gente, para fazer agora para o BN, é simplesmente usar o BCN e o BNA, certo? E aí, com isso, você vai obter a relação também, galera, entre, por exemplo, BZ e ZN, ou, perdão, BZ e BN, e triângulo ABZ, triângulo AZN. Beleza, galera? Com isso, vocês vão conseguir demonstrar que todas as áreas são iguais a essa areazinha do HC, ó. As áreas do HC, a área do BYC e a área do AZB, todas elas são exatamente iguais a 2S sobre 7. E aí, notem, galera, que eu estou somando essa área aqui com essa área aqui com essa área aqui. Concorda que eu peguei tudo do triângulo ABC menos a área que eu quero achar? Então, muito simples, galera. A gente simplesmente somando as áreas desses três triângulos, HC, BZA e CYB, vai faltar quem? Vai faltar o XYZ para dar a área do triângulo ABC, que a gente chamou de S. Então, substituindo os valores que a gente tem, todas essas áreas aqui são iguais a 2S sobre 7. Substituindo elas, a gente tem então 6S sobre 7. Isso é igual, né? A soma do XYZ com isso é igual à área do ABC, que é S. A gente tem então que a área do XYZ é 1/7 da área do S. Como o enunciado quer a relação entre a área do XYZ com a área do ABC, a gente tem que essa relação é igual a 1/7. Beleza, galera? Tranquilo? Pessoal, esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, tá certo? Então vou deixar aí para vocês, para quem não pôde acompanhar. E qualquer dúvida, galera, manda aí nos comentários, vou deixar a resolução para vocês. E temos alguns projetos em mente aí, então aguardem, amanhã eu devo soltar algumas novidades para vocês. A gente está chegando perto da prova do IME. E é isso, valeu aí e até a próxima. Grande abraço!